Aí para vocês colocarem os e-mails para receber o material também depois, tá bom? Bom, bem-vindos, obrigado por esse dia acordarem cedo, quem está dormindo aqui. Cedo porque aposto que todo mundo varou a madrugada, né? Teve muitas palestras ontem que a gente ficou vendo de madrugada também. Bem divertido. Obrigado pela presença de todos e bem-vindos. Vamos começar a falar sobre transmídia e como ganhar ou tentar ganhar dinheiro com isso, né? Tem uma caneta que está circulando junto com a lista. Eu peço para acompanhar a caneta e para devolver para nossa colega Juliana aqui. A Juliana, né? Vamos devolver a caneta, por favor. Sem essa de roubar a caneta. Tem como colocar o slide para a gente aí? Eles estão carregando o stream, que essa palestra vai ser transmitida ao vivo aí no site da Campus. A hora que tiver ok, só avisar a gente. Quem que tá dormindo aqui? Tem alguém dormindo? Boa. Quem aqui trabalha em agência? Produtora? Estudante? TI? Desenvolvedor? Ok. Quem aqui tem startup, empreendedor? Beleza. Time misto. Bom, gente, aqui o nosso intuito é a gente falar um pouquinho do que das possibilidades que trabalhar com conteúdo transmídia pode trazer de benefício para a gente, né, como retorno financeiro. E como oportunidade de negócio, e mais ainda, como oportunidade de criar novos modelos de negócios para nossas empresas, né? Eu queria, antes de começar a me apresentar, sugerir para todos assistirem Birdman, que está sendo indicado ao Oscar. Que é um filme que eu acho que tem tudo a ver com a nossa palestra aqui de hoje, falando sobre relevância, com muitas questões humanas, mas a principal delas, o quanto a gente é relevante na nossa vida, na vida social, na vida profissional, com a família e na profissional. Resumindo, o filme trata de um ator que era um super-herói nos anos 90, e que está tentando se recolocar e tentar mostrar o seu valor como um artista de teatro. Então tem umas questões muito interessantes sobre modelos vigentes e novos modelos que vão surgindo. Então recomendo a todos. Inclusive vão no Belas Artes, que tem uma estátua lá para vocês tirarem selfie também, que está divertido. E ele é um filme muito legal. Eu vi ontem, então eu quis abrir com esse filme para uma recomendação para vocês assistirem. Vou me apresentar, meu nome é Rodrigo Terra, sou radialista de formação, sou diretor de TV, tenho um escritório de criação e de audiovisual, né? Não vamos chamar de produtora, porque é mais um escritório mesmo de criação e gestão de projetos. Eu sou produtor transmídia, vai fazer 2 anos, esse ano completo 2 anos. Sou professor do curso Objetiva, que é uma iniciativa do Sebrae, da APRO, da Associação de Produtoras de Obras Audiovisuais. Muito bacana, que tenta fomentar no mercado a administração profissional na área do audiovisual. Sou líder de comitê também na SET, na Sociedade de Engenharia de Televisão, então o Comitê de Novas Mídias. Faço parte do Era Transmídia, que é um novo instituto derivado de um think tank de 4 anos, eu e o Rodrigo no caso. E nessa gestão eu sou diretor de negócios lá, sempre fui micreiro, se alguém lembrar do que é essa palavra, né?
Antigamente, quando a gente montava computador, assim, nos anos 90, né, a gente era chamado de micreiro. Mas não sou, enfim, não sou ligado à área de tecnologia da informação, só como pelas beiradas, né? Trabalho com tecnologia criativa também, então na parte de integração entre conteúdo e TI. E, cara, adoro Lego, então vocês vão ver Lego na apresentação. Então, aguardem. Queria que o Rodrigo se apresentasse também. O que eu gosto mais de falar é que eu sou velejador, né? Gosto de curtir o mar e de lá poder trabalhar, fazer minhas aulas, enfim, minhas consultorias aí. Trabalho há 20 anos na área de televisão, há 25 anos com TI, né? Desde os 11 anos de idade desenvolvendo software, hardware. E aí eu fui para a área de negócios e há 5 anos comecei a estudar transmídia. E, enfim, hoje a gente, junto com o grupo Era Transmídia, a gente dá aula aí de transmídia, consultorias e ajuda a fomentar a área criativa dentro de vários setores, né? Do audiovisual, games. Sou coordenador do módulo de transmídia da APRO, do curso da APRO com Sebrae, que é o objetivoaudiovisual.com.br. Quem quiser mais informações, esse curso está circulando em várias cidades. Vai para Porto Alegre ainda, Recife, Brasília. Já passou por São Paulo, Rio de Janeiro. E vocês estão convidados a participar do Era Transmídia no Facebook, onde a gente posta várias informações, conceitos, artigos. Muita coisa do que nós vamos falar aqui também. Bom. Lembrando, o Era Transmídia ele tem uma página no Facebook, vocês conseguem achar fácil, né? facebook.com/Era Transmídia. Eu aconselho a todos a darem uma olhada. Quem se interessar pelo assunto vai se apaixonar pela quantidade de gente que posta conteúdo e que está querendo fazer algo novo na área criativa. Quando a gente fala da parte... acho que ferrou aqui. Quando a gente fala da parte criativa, em transmídia a gente não segmenta só para o audiovisual, né? A gente tem a impressão, muitas vezes, que só serve para quando a gente fala de filme, de televisão. E, na verdade, transmídia a gente encara como tudo pode ser uma mídia. Então, um evento é uma mídia, um impresso é uma mídia, um stand, uma ação, uma pessoa, tudo pode ser uma mídia. Então, quando a gente fala de transmídia, lá no Era a gente estudou muito, frequentou muitos eventos fora, tem alguns membros internacionais no grupo, como alguns pensadores, Robert Pratten, o Henry Jenkins, e a gente acabou chegando numa conclusão de que transmídia a gente poderia colocar como 8 conceitos, né? Na verdade, esses 8 conceitos nunca são uma verdade absoluta. Aqui são 8 conceitos que a gente, como um grupo, chegou na conclusão. Mas às vezes você fala, mas eu não concordo, às vezes eu não acho que é por aí. E você também pode ter a sua própria visão sobre o que é o conceito de transmídia. Porque realmente transmídia a sua natureza é ser aberto, principalmente para discussão. Então eu vou passar rápido, eu não sei se todo mundo sabe o que é transmídia, já ouviu falar? Quem nunca tinha ouvido falar na palavra transmídia, aí levanta a mão aí só para... Tá bom, valeu, obrigado. Legal. Transmídia, eu vou resumir de uma maneira muito simples, porque parece uma coisa muito complicada, que é contar uma história em multiplataformas. Nada mais é do que isso. Se você vai encontrar 1000 outras definições sobre do que é transmídia, mais elaboradas, menos elaboradas, mas todas têm a mesma característica, que é contar uma história em multiplataformas. Com isso, o que acontece? Em transmídia, a gente segue mais ou menos esses 8 conceitos para se nortear em relação ao conteúdo, porque a gente pode cair em algumas definições, em alguns jogos de palavras, como cross-mídia, como multimídia, né? Cross-mídia a gente ouve falar muito no mercado de publicidade, multimídia parece uma coisa que ficou junto com o CD-ROM, né? Então, é legal a gente conseguir diferenciar essa definição. Então, esses 8 conceitos também estão num artigo publicado no nosso site, eratransmedia.com,
você faz o download, são 15 páginas que explicam em detalhe esses 8 conceitos. E o nome do artigo chama Era Espaço Transmídia. Ele está publicado no nosso site e ele foi também publicado na revista Gêmeos, da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Vocês vão encontrar bastante material na internet. A gente usa muito a plataforma online para divulgar todo o conhecimento que a gente tem gerado lá e que os membros do grupo têm gerado também. Então eu vou ler rapidinho aqui para vocês, para a gente não se ater tanto aos conceitos, que é a partir de um conteúdo principal envolvente, né? Então uma história boa, aquela que você fala, cara, eu preciso entender, eu quero assistir. É uma história que envolve, né? É uma história que ela é interessante, ela não é simplesmente ela não é superficial. Ela é uma história realmente com plot, né? Com um enredo que te faz mergulhar dentro da história. Pode ser um romance, pode ser uma ficção, um documentário, pode ser uma campanha para vender um produto, um carro, uma bicicleta, um tênis, né? Pode ser uma história que envolva marcas, né? Pode ser um jogo, né? Uma campanha do meio ambiente, de saúde, campanha da água, enfim, a história pode ser qualquer mensagem, né? Que seja distribuída em multiplataformas de mídia. Então, para ser transmídia, precisa ter mídias e não uma mídia. Então, não adianta a gente falar sobre só televisão em transmídia. A gente fala de mais mídias acontecendo ao mesmo tempo ou em sequência, num espaço de tempo pré-determinado. Então, lá no Era, a gente chegou à conclusão que para ser transmídia, precisam ter 3 mídias programadas, planejadas ou que elas tenham acontecido organicamente. Porque o transmídia também pode acontecer planejado, vocês podem começar a estudar esse tipo de conteúdo. Ele é um conteúdo que tem 4 anos de estudo, mas está começando a despontar agora como área de conhecimento. E você pode encontrar definições, com 2 mídias você consegue. A gente acabou chegando na conclusão que 3 mídias é o start para você fazer um projeto verdadeiramente transmídia. Simplesmente porque só fazer a televisão e o cinema você pode replicar, né? Então a gente tem alguns exemplos em TV aberta, por exemplo, que fazem adaptação do filme para uma série ou da série virando um filme. Quer dizer, não necessariamente isso é transmídia. Reeditar não é transmídia. Então a gente acaba colocando a terceira mídia porque ela acaba sendo um elemento também engajador dentro do conteúdo, utilizando o melhor de cada uma delas. Então é assim, não adianta você ser um especialista em televisão, diretor de televisão, trabalhar na Globo há 20 anos, se você não entende nada de redes sociais ou de games, e se você não sabe como usar o Twitter, se você não sabe como usar os serviços que estão aí para fora, se você não sabe como organizar um evento e os pormenores e o que de melhor você consegue extrair daquela mídia. A gente fala também, né, em audiovisual, em transmídia, não dá para você fazer, ninguém trabalha sozinho, todo mundo trabalha em equipe. Para se fazer um projeto transmídia, não existe fazer um projeto transmídia sozinho. Por isso que você exige o melhor de cada uma delas, porque você vai exigir profissionais que sejam capazes de ficarem e sejam especialistas em cada uma das mídias, para você conseguir ter um projeto completo. Por exemplo, um game, para desenvolver um jogo, né? O desenvolvedor, se ele não tiver em contato com o autor, né, do conteúdo, e ele tiver uma liberdade para poder criar, junto com o produtor transmídia ali os personagens, outros conflitos no game relacionados àquela história, fica difícil você conseguir fazer um amplo projeto transmídia, né? Então, por isso que é importante desenvolvedores, agências, produtoras, veículos trabalharem integrados num projeto transmídia, né? Consiga gerar interesse possibilitando visibilidade. Aqui esse conceito é simplesmente para dizer que não adianta você fazer um projeto secreto que só você veja. Ele pode ter uma comunidade de 3 pessoas, ele pode ter o seu irmão como foco, ele pode ter um país inteiro, mas ele não pode ser para si. Ele precisa ter ampla visualização, ele precisa ser amplamente aberto para ser interessante. Então ele precisa ser espalhável, né? Spreadable. Ele precisa ser espalhável.
mantendo atenção e engajamento. Aqui, o que acontece? Você precisa que esse conteúdo impacte as pessoas de alguma maneira e de alguma forma. Para isso, você precisa entender se as pessoas estão compartilhando, interagindo e ter alguma forma de métrica para esse tipo de interação. Então aqui entra muito as análises em quando você lança um conteúdo de compartilhamento. Você precisa estar sempre monitorando para saber se seu conteúdo ele realmente está sendo relevante ou não na rede. Por exemplo, se você usar a internet como uma ferramenta de divulgação do seu conteúdo ou ferramenta de mídia mesmo. Permitindo que novos conteúdos sejam produzidos. Aqui é sempre uma provocação, né? A gente vive falando de direito autoral, propriedade intelectual, de fechar o cerco em relação ao que a gente cria. E justamente para ser um projeto de transmídia de sucesso, as pessoas se apropriam do que você cria. Basta a gente ver a quantidade de memes que a gente cria, né, por segundo no Facebook, no WhatsApp, em qualquer outro serviço, em cima de imagens do que a gente está vendo na televisão, do cinema, notícias que saíram. E aqui também tem muitas ferramentas que precisam ser desenvolvidas de software para você permitir com que a audiência participe da história. Então pode ser construindo um blog, né, ou pode ser um aplicativo de segunda tela, pode ser um canal de vídeo que você recebe da audiência esses conteúdos, isso precisa ser moderado. Então várias ferramentas de social media podem ser utilizadas para isso. Mas você pode ter, por exemplo, um evento com uma festa e aí colocar quiosques multimídia, multitalk, a audiência participando e gerando conteúdo. Você pode usar no Twitter, isso, enfim, as mídias online, offline. Então todo esse sistema de mídias podem ser utilizados para a cocriação do projeto, né? E quando a gente fala obtendo resultados positivos ou êxito, aqui a gente não fala de êxito financeiro. Ele está embutido, né? Mas aqui é sempre uma provocação, porque o êxito de um projeto, o final dele, o objetivo final, talvez não seja a grande massa de dinheiro que você vai fazer em relação àquilo. Mas às vezes você tem outros objetivos. Eu quero fazer um impacto cultural na minha comunidade. Eu quero que o meu conteúdo seja conhecido no mundo inteiro. E às vezes você vai fazer isso de uma maneira, de alguns lados você vai ser rentabilizado, de outros lados não. Mas você vai levar a sua mensagem para uma amplitude maior de ouvintes, de audiência ou de usuários, de uma maneira em que você não necessariamente precise colocar o dinheiro como ponto final do seu projeto. Muitas vezes a gente fala isso porque a gente entra em muitos projetos, principalmente quando a gente é da área de TI ou da área de audiovisual, você acaba pensando em alguns objetivos que você vai ficar rico, vai ficar milionário, aquilo vai ser a solução só dos seus problemas. Mas quando a gente vai, por exemplo, a gente participa de muitos pitchings internacionais em festivais e mesas de rodadas de negócio fora, a primeira coisa que eles perguntam pra gente não é do tipo quanto você espera ganhar, mas é qual o seu objetivo. Quando você vai num canal de televisão, ninguém pergunta se você vai ganhar no break, ninguém vai sair perguntando qual que vai ser exatamente o seu modelo de negócio na primeira sentada de conversa. Por quê? Porque o objetivo é muito maior do que o êxito financeiro. O êxito financeiro, ele precisa ser planejado e moldado. Mas para que você está fazendo aquilo? Qual que é a sua motivação e o que você pretende atingir? Qual que é a sua missão dentro daquela história? Então aqui, parece que a gente não entra em modelos de negócio, mas é aqui que a gente começa a entrar em modelos de negócio. Como é que você vai montar e estruturar a sua forma de rentabilizar, sendo que o seu norte não é o êxito financeiro, sendo que ele está dentro dali, mas ele não pode ser o principal, né? E o último que a gente fala da transversalização é quando a audiência, que é o objetivo da mensagem, atingir aquela audiência, quando você consegue fazer com que a audiência percorra todas as mídias do projeto Transmídia, né? Então você tem as mídias na vertical, por exemplo, fazendo um imaginário aqui de um gráfico, né? Várias linhas que seriam as mídias do seu projeto. Quando a audiência percorre todas essas mídias, a gente chama de transversalizar.
Então você tem o game, né, o Facebook, a festa, o evento que foi feito, as camisetas que foram impressas do projeto, né, estampadas, os folhetos que foram distribuídos, né, redes sociais, Twitter, enfim. Quando a audiência transversaliza e percorre toda a jornada do usuário, então a gente chama que o projeto tornou-se um fenômeno, né? Um fenômeno cultural, ele criou um cânone novo, né? Em quadrinhos a gente fala muito em cânone, por exemplo. Criou uma nova área dentro do entretenimento, um novo hall de personagens que vão ficar para a história. Então isso é transversalizar. E uma coisa, gente, é o seguinte, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar, tá? Aqui, quem tiver alguma dúvida aí, a gente não vamos abre o microfone aí, tá bom? De ficar só ouvindo a gente falar e tal. Levanta a mão, a gente passa o microfone no meio da apresentação. Vamos transformar isso aqui num papo mais aberto do que só a gente ficar falando e... Né? Nós vamos pular agora os 8 conceitos. Antes de pular, alguém quer colocar alguma dúvida? Vamos lá. Olha, se alguém esqueceu de preencher o e-mail, estamos com o papel aqui. Olá. A gente ainda não tem um sistema automático de preenchimento de e-mail. Se alguém quiser desenvolver, a gente pode, né, conversar. Vocês falaram sobre, para começar a fazer o transmídia, ter profissionais de cada plataforma. Mas vamos supor que eu seja um produtor de conteúdo e eu quero começar sozinho a fazer transmídia. Tem como? E que dicas vocês dariam para mim conseguir fazer isso de forma mais eficiente, né? Olha, eu ainda te falo, vai frequentar o Era Transmídia. Porque sozinho você pode até criar um roteiro, você pode criar uma história, uma propriedade intelectual, né? Muito consistente. Mas dali, provavelmente, você vai sair com alguns formatos e vai emperrar ali. Muito provavelmente, você vai acabar limitando a sua própria criatividade, porque você vai enxergar o seu próprio limite. Falar, meu conhecimento aqui eu não consigo, então não vou fazer YouTube porque eu não sei, então não vou atingir, não vou fazer evento, porque imagina fazer uma campus só da minha propriedade intelectual, do meu conteúdo? Pô, não consigo. Não é bem por aí o caminho. Eu acho que é importante você se integrar e participar de grupos de profissionais, principalmente multidisciplinares, que conseguem te ajudar. Se você não vai conseguir setar um projeto, armar um projeto de início, mas aí você consegue pelo menos trocar ideia. Participando de coworkers, né, de hubs, enfim, né, tem muito cowork criativo sendo criado, né, no setor audiovisual, inclusive. Social media tem vários, né? Então se você tem um projeto teu e você for para um espaço colaborativo para trocar informações, você vai encontrar um developer, né, um publicitário, um psicólogo, né, um advogado, e todos vão poder ajudar no projeto, porque quando você está desenvolvendo um conteúdo, você vai mexer com emoções das pessoas. Se você tem um psicólogo no projeto, um antropólogo, um sociólogo, ele vai conseguir dar uma visão maior, né, dos valores, das crenças daquela audiência, para você pensar em qual é a melhor mídia utilizar. Às vezes o game não, pode ser que não seja a melhor plataforma, pode ser que seja um aplicativo de quiz, por exemplo, né? Às vezes uma festa é melhor do que fazer um perfil no Twitter, né? Então, e os custos disso são um passo secundário, depois que você vai pensar na viabilidade e nos custos. Inicialmente é um brainstorm da sua propriedade intelectual, do seu projeto, que a gente chama de IP, né? Do inglês Intellectual Property. E aí em cima dele que você começa a criar e pensar como vai ser no futuro esse desenvolvimento. Mas inicialmente trabalhar com equipes multidisciplinares. E o grupo Era Transmídia, a gente faz reuniões semanais, às segundas-feiras são abertas. Tem a hashtag Era Transmídia que cai no grupo do Facebook, que tem 4.000 membros lá. Então, se você postar no mural, meu projeto é para crianças de 8 a 12 anos com tal tema. Eu quero saber se usar um Android é melhor do que o iPhone para esse público. Vários membros vão ali comentar e te ajudar no projeto também. Meio como engajamento de fórum, né? Essa é a ideia. Eu coloquei aqui esse quote do Derek Johnson. Derek Johnson é um produtor transmídia americano
E ele atualmente ele é consultor da Disney, né? Então vocês vão ver algumas coisas que a gente pensou de exemplos atuais de como trabalhar modelos de negócio em transmídia. E o Derek é um dos caras que pensa sobre uma coisa muito interessante, que é sobre franquias transmídia, que é a hora de você construir a sua propriedade intelectual e expandir ela através de um sistema de franquia. Então ele fala aqui, na verdade, que a franquia e o entretenimento transmídia, no caso, falando de entretenimento, por conta do trabalho dele na Disney, é que com a franquia você pode ter feedback de muitas culturas e experiências culturais diferentes. Quando você pensa globalmente no seu conteúdo e não pensa só localmente, quando você pensa em atingir mais culturas e não só aquela sua própria, você vai poder ter um novo olhar sobre o seu conteúdo, e ele inclusive pode ser um renovador para que esse seu conteúdo seja prolongado por mais tempo no mercado, por exemplo. Novas histórias podem surgir, novas ações podem surgir, então ele é mais um provocador nesse sentido, né? O Derek Johnson, ele trabalha na Marvel, cuidando das franquias transmídia, né? Ele esteve no Brasil ano passado na Jornada Internacional Gêmeos, né, em São Carlos, o GIG, e a gente teve a oportunidade de participar numa palestra, interagindo, perguntando, tirando muitas dúvidas de projetos também. Foi bem bacana aí para a gente compartilhar com vocês aí esse conteúdo. E ele trouxe essa questão desses novos modelos, né, na questão de franquia, muito legal. Eu trouxe essa da Tela Viva para vocês verem que o que saiu no último trimestre da Disney, o que mais foi de faturamento para eles, foi o licenciamento de personagens e marcas e o sucesso do Frozen em cima de uma porrada de produtos, né? Distribuição internacional de VOD, né? Então, atingindo plataformas em outros países, no Netflix, e acho que agora no HBO Go também, se não me engano. Em algumas plataformas eles estão distribuindo o conteúdo dos filmes, séries, e tem plataforma agora que está aceitando até os jogos da Disney também, né? Além, claro, dos smartphones. Então a gente vê que as receitas de interatividade da Disney cresceram, então, com jogos para celular, mas ao mesmo tempo a receita de bilheteria dos filmes diminuiu. Então aqui foi um indicador que a gente está nessa mudança de paradigma. Então a bilheteria não está dando mais tanto retorno, mas ao mesmo tempo a interatividade no faturamento desse caso, desse report, que foi significativo. O que vocês podem ver também, aqui as séries de TVs, vendas para outros países, então licenciamento de conteúdo também foi algo importante. E uma questão, o faturamento e interatividade se deu também pelo Infinity. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Infinity, não? Da Disney? Deu um só? Já conhece? Pois é, o Infinity, ele é uma plataforma, na verdade é um jogo que cruza brincadeira offline e online, né? Toda aquele nossa... Quando a gente é pequeno que gosta, né, de colecionar bonecos e tal, eles perceberam, claro, olhando também os que os concorrentes estavam fazendo, perceberam que eles poderiam explorar a propriedade intelectual deles, que é imensa, né? Agora, depois que eles compraram a Marvel e compraram a propriedade do George Lucas, eles têm Star Wars, a Disney inteira e toda a Marvel dentro deles. Então imagina o tamanho de histórias e de oportunidades de negócio que eles não podem criar. Então eles criaram esses bonequinhos que, na verdade, você pode brincar com eles. Tem toda uma dinâmica de game que você usa power discs para adicionar poderes extras e tal. E com aquela plataforma ali, que é uma plataforma NFC, você reconhece o seu boneco e ele digitaliza para dentro do jogo. Então cada criança ou cada usuário, cada gamer desse Infinity tem um jogo diferente. Nada é igual para todo mundo, porque cada um tem um tipo de coleção, cada um customiza do jeito que quiser. Vocês viram que eu coloquei aqui a bonequinha da Malévola, mas esta Malévola não é a Malévola da Disney antiga, né, do Cinderela lá de trás.
Essa... vou correr. Ela é a Malévola nova, da releitura que a Disney tem feito da sua própria propriedade intelectual. Então, vejam, a questão do transmídia começa a passar por aqui também. Eles estão utilizando das suas histórias antigas, ou que já estão lá dentro do seu hall da propriedade, relendo e construindo novas histórias em cima com as mesmas personagens e também transmedializando elas para, por exemplo, a plataforma Infinity. Pode passar aí. Então, a primeira lição que eu posso trazer para vocês e que é importante, que é crie propriedade intelectual. É sentar a bunda na cadeira, aprender técnicas de brainstorm, sentar com grupos, sentar no bar, beber cerveja e começar a rascunhar no guardanapo o tempo inteiro. Porque é só com propriedade intelectual criada que vocês vão conseguir ter a substância para o projeto. Isso foi o caso da Lego. Todo mundo sabe, né? Eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas a Lego quase faliu nos anos 2000, né? É impressionante pensar isso hoje em dia, mas ela quase foi à falência no mundo inteiro por conta dela não entender qual que era o propósito, e de novo voltando na questão do Birdman, qual que era a relevância dela que ela tinha no mundo em que as crianças estão indo para o digital e estão deixando de brincar fisicamente. Eles entenderam, na verdade, que não é nada disso. Pode passar. Rodrigo. Ele foi trocar? Pedi para ele ajudar a gente a trocar, que o controle remoto estava falhando. Legal. Pode ir para o próximo, por favor. Ele tem uma pergunta ali. E aí, o que acontece? A Lego, ela... Alô? Pode falar? Me diz uma coisa, vocês veem alguma diferença entre essa propriedade intelectual que vocês estão apresentando agora e construção de brand love? Desculpa, não entendi. Vocês veem alguma diferença entre o que vocês estão apresentando agora de construção de propriedade intelectual e construção de brand love? Brand love? Então, existe esse paralelo, com certeza. Principalmente quando a gente fala de branded content e na construção de propriedade intelectual de marca, é a mesma linha de raciocínio. Eu não vou dizer que é a mesma coisa, porque quando você trabalha o branded love ou trabalha o brand awareness, quando você trabalha esse tipo de conteúdo, você está trabalhando especificamente com aquela marca. Quando a gente trabalha pensando essa parte de criação de propriedade intelectual, na verdade, é expandindo essa marca, por exemplo, para você criar personagens em cima dessa marca que não são o seu mascote, o seu logotipo, ir além do pinguim do ponto frio, é isso que eu quero dizer. É você conseguir expandir esse universo da marca para pontos que ela ainda não foi. Pode ir para o próximo slide, por favor. Aqui, a Lego depois ela entendeu que a propriedade intelectual dela era baseada na brincadeira. Então, isso é um exemplo de brincadeira séria, que isso eu trouxe, isso é uma dinâmica de brainstorm que eles desenvolveram para equipes de criação, para você usar Lego usando os bloquinhos. E aí vocês veem que ela consegue descobrir novos produtos através dessa integração da brincadeira offline e online. Então, ano passado nasceu o Fusion, que é um projeto que você reconhece casinhas que você monta, popula uma cidade com essas casinhas e gere como se fosse um gerenciador tipo SimCity. Pode ir para o próximo, por favor. Pode voltar um, por favor. Aqui é uma brincadeira que eu falo o seguinte: quando eu falo propriedade intelectual, qual desses dois você acha que dá mais dinheiro para Lego? O City ou o Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis? Não. Pode ir pro próximo. É o Lego City. Porque o Lego City é propriedade da Lego. Ela não licencia para ninguém. Ela licencia para os outros. Ela não compra a licença de ninguém. É criado interno dentro da casa. Então, Lego City é uma das linhas que mais estoura de vendas no mundo inteiro. Por isso que o protagonista do filme da Lego é um operário da cidade. E não é o Gandalf, não é o Batman. E o Batman é um coadjuvante, né, nesse filme. Então, a grande provocação é o seguinte: criem a sua própria propriedade intelectual. Licenciar dos outros é ótimo também,
ajuda. Mas você fazer a lição de casa dentro da sua própria agência, do seu próprio ambiente de trabalho, é muito mais rentável depois no futuro. Falando do filme da Lego, né? Você vê que a Lego vai construindo a brincadeira, foram vindo de aplicativos, depois foram para os videogames, depois aplicativos, e agora começaram a entrar no filme, descobriram uma nova franquia, que é a franquia do cinema. Então, eles estavam à bancarrota, descobriram os videogames, estouraram de vendas desde 1997 com os títulos. Pode passar. Pode ir para o próximo, por favor. Próximo. E aí vocês veem que depois eles chegaram na conclusão de que é o cinema que poderia ser um novo bastião para eles conseguirem transmitir a mensagem da brincadeira. Então, eles não se limitaram ao material físico, eles foram construindo, dentro da sua propriedade intelectual, foram expandindo franquias que eles mesmos criaram, né? Foram construindo franquias da sua propriedade intelectual. Próximo, a lição 2 é estenda a propriedade intelectual. Vocês jogaram Last of Us? Não, alguém jogou? Todo mundo? A maioria, né? Pois é, o Last of Us foi um projeto também já transmediático, contando com quadrinhos, contando com DLCs antes e depois, antes das prequels, e teve uma série de quadrinhos inteira contando toda a história. É um projeto transmídia bem interessante, e de novo, a Naughty Dogs descobriu que isso poderia virar uma franquia, e aí resolveram atacar o cinema. Então, ano que vem a gente vai ver Assassin's Creed no cinema, vai ver 2017, vai ver, como chama aquele de hacker, que eu esqueci o nome? Da Ubisoft também. Enfim, me deu branco. A gente vai ver Last of Us pela Sony, então a própria Sony está reconhecendo o valor que sua propriedade, que o videogame pode ter para virar filme, mas filme de verdade, não aquelas adaptações horrorosas que a gente via antes, né? Pode passar para o próximo. Então eu trouxe para falar que assim, a franquia nada mais e esse é um conceito do Sebrae, está lá no site do Sebrae, você pode fazer a pesquisa lá, que é você ser detentor de uma marca ou patente e licenciar esse produto para os outros trabalharem. Isso é franquia, nada mais, nada menos do que isso. Franquia de Casa do Pão de Queijo ali é a mesma coisa. O que acontece? A única coisa é que na franquia, você dá um manual para essa pessoa de como trabalhar. Na franquia transmídia, não é só o manual. Você não está só criando esse cara e botando ele como um ponto na rede. Você também está trazendo ele como parceiro, porque ele faz parte da sua propriedade intelectual também. O que for gerado daquela franquia vai retornar para você também como história. E isso a gente vai ver. Pode passar. Cada mídia... A gente encara cada mídia como uma startup. A gente não pode encarar como um projeto paralelo ou dentro da publicidade, se a gente vai colocar transmídia como divulgação. Transmídia não é a divulgação. Transmídia precisa de divulgação tanto quanto o conteúdo principal. Cada mídia que você cria é um produto diferente, integrado dentro de um mesmo ecossistema. Então, cada produto precisa também da sua própria divulgação. Seja um game, um aplicativo, né? Quem quiser receber esse material também e não assinou a lista de e-mail, a gente está passando essa lista, tá? Quem quiser, pode assinar a lista. E aqui vai uma dica para vocês, que as grandes franquias, elas se baseiam em personagens profundos. São personagens que perduram ao longo do tempo. Você vê quantos anos tem o Super-Homem, quantos anos tem o Batman. E eles... todos têm uma característica, eles evoluem ao longo do tempo. Então, para uma grande franquia transmídia, geralmente ela é baseada em personagens. Depois vem as histórias. Mas é a construção de personagem que começa a trazer essa empatia, o reconhecimento com o público, né? Admiração, ódio, medo. Quando a gente tem esse link emocional com a personagem, é aí que a gente começa a abrir caminho para prestarem atenção nas histórias que a gente quer contar. Então, aqui é um paralelo entre a jornada do herói e o radar do Robert Pratten. O radar é para você entender, por exemplo, a importância da narrativa em relação ao que você está fazendo de conteúdo no mundo real
Então, como a gente fala de transmídia, a gente está falando de 3 mídias. Então, nada impede de você ter ação no mundo real, o quanto vai para o mundo real, o quanto você está dando valor para a cocriação, que é o canal de retorno que eu falei para vocês, que quando você contrata uma empresa para fazer o seu game, quando eu pego um developer para desenvolver um serviço, um aplicativo baseado no meu conteúdo, o retorno daquele aplicativo vai voltar sobre a minha propriedade principal. Então, o quanto eu estou também recebendo, o quanto eu estou aberto para poder modificar, ampliar, liberar, de graça ou não, aquilo que eu estou criando. E colocar nessa questão o quanto de recursos de gamificação, né? No caso, o Praten ele fala bastante de gamificação. O quanto você gamifica o seu conteúdo. O quanto você está usando de estratégias de engajamento através de gamificação, né? Pode passar. Eu queria trazer, voltando ao exemplo da Disney de novo. Se vocês verem, a expansão da marca ela pode ser uma coisa impressionante. Pode voltar uma rapidinho. Voltar um slide. Voltar um, Não, é mais um. Aí. Em 2010 lançaram os Toy Arts Mind Style, que muita gente pode ter visto, conhecido, e foi um licenciamento oficial da Disney isso aqui. Era um coletivo de artistas que eles resolviam fazer o grafite em cima do Stitch, pegaram a base do Stitch, né, e fizeram aí a sua base para Toy Arts. Em 2010 começou a explodir de novo a questão de Toy Arts e a questão de bonecos customizados e tal. Isso explodiu e virou febre no mundo inteiro. Esses caras viraram referência com isso. A Disney foi lá, olhou esse movimento. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Pode passar, por favor. E aí criou a própria linha de Toy Arts deles, que vocês acham em todos os parques da Disney. Você encontra os Vinimations, podem comprar pela internet. E eles mesmos criaram a sua base, agora com a base do Mickey. E aí, de novo, propriedade intelectual sendo ativada numa nova mídia, que é a Toy. Então você vê Mowgli, vê a Marvel agora de novo, você vê filme novo, né? O Big Hero ali em cima. Tudo sendo ativado novamente, reutilizando a sua própria propriedade intelectual para você expandir o seu portfólio de produtos. Então, de novo, franquia. Eles criaram uma nova mídia e criaram um novo produto. Pode passar? Que eles podem utilizar para criar mais uma nova franquia, que é, por exemplo, os filmes com Vinimation. Ano passado, no Valentine's Day, né, no Dia dos Namorados do americano, eles lançaram um filme de história de amor só feito com os próprios Vinimations. E isso fez um puta de um sucesso assim, na data. Eles adoraram a forma como é que as pessoas comentaram, baixaram no Google Play. Tava disponível até outro dia no Google Play, se vocês quiserem baixar. É bem legalzinha a história. É um stop motion bem bacana. Então, quer dizer, eles criaram uma nova linha de produtos chamada Vinimation, que se apropria da sua própria propriedade intelectual e agora expandiram a sua nova linha através do cinema de novo, né? Só que esse conteúdo é de graça. Por isso que eu falo que, às vezes, o retorno não está no que você está fazendo nessa ponta, mas sim na quantidade de bonequinho que você vai vender no parque. Ou você vai atrair... Pode passar para o próximo, por favor. E a lição 3, que não podia faltar, é que sem rede de parceiros você não tem acordo. Que é a tua pergunta lá. A rede de parceiros ela é tão essencial que até eu coloquei essa palestra do Zuckerberg para você ver como é. Ali é um grafo, né, do Facebook, que eles deram um tapinha mais bonito, só para você entender o poder que é a rede de parceiros e de você entender a integração entre tecnologia e conteúdo. Pode ir. A Sci-Fi, que está patrocinando aqui o evento também, não sei se vocês sabem, mas provavelmente sabem, né? Na série 12 Macacos e nos filmes Sharknado 2, eles fizeram uma parceria com a Philips e criaram dentro do aplicativo Sci-Fi Sync um mecanismo de sincronismo com o roteador das luzes. Então eles estão cruzando das luzes Hue, que elas são as luzes que se conectam para o Wi-Fi, que ela se integra na sua rede, você pode programar ações. Por exemplo, eu posso chegar dentro da minha casa, a hora que eu estiver dentro de casa, eu programo meu GPS para na hora que o rio reconhecer, ele acender a luz vermelha. Sei lá. E aí ele sincroniza o conteúdo do filme com as lâmpadas, né? Então, se tem uma cena mais clara, as lâmpadas ficam azul. Se é uma cena mais escura,
troca para uma cor, sei lá, vermelha. Se acontece uma explosão, as lâmpadas começam, né, a piscar, enfim. Você faz um show na sua casa, não é nem um cinema na sua casa mais, é o show de cinema dentro da sua casa. E tá aí a união, né, do conteúdo com a área de TI, porque um desenvolvedor do aplicativo precisa trabalhar junto com o editor do filme, né? E aí o editor do filme, nas trilhas de áudio, se o sincronismo for pelo áudio ou se for pela internet, precisa focar nessa integração, né, da equipe de desenvolvimento com o conteúdo. E vocês viram, eu falei a série dos macacos, que é que virou uma franquia de um filme do Terry Gilliam dos anos 90, né? Então eles criaram uma série, se juntaram e com certeza vão fazer muitos filhotes rentáveis, trabalhando franquia e trabalhando integração entre TI e conteúdo. Eu tinha colocado naquele slide que TI e conteúdo hoje em dia é irmão siamês. Não pode mais se desgrudar. O desenvolvedor tem que sentar na mesma mesa que o roteirista. E é muito louco pensar isso, né? Porque são dois trabalham em duas linguagens diferentes, mas não. São eles que vão começar a construir, por exemplo, aplicativos como aquele, entre você integrar lâmpada com conteúdo e transformar a experiência que você tem de assistir uma série de televisão na sua casa. É pensando além da segunda tela, é pensando em wearables, né, smartwatches, internet das coisas, como integrar tudo isso com as mensagens de conteúdo audiovisual, publicitárias, né, mensagens para campanhas, ações de marcas, junto com toda essa traquitana aí de TI. E aqui fica uma dica para vocês. O Sebrae tem um aplicativo chamado Canvas, que é para construir modelos de negócios. Então eles têm um passo a passo, segundo o Business Model Canvas, né? Que é super conhecido agora, principalmente muitas startups usam para construir seus modelos de negócio. Business Model o Generation Livre. E aí aqui o Sebrae ele disponibiliza o Canvas para você trabalhar com post-it, mais ou menos igual a metodologia que o BMG, o Business Model Generation, se propõe. Pode passar, por favor. A gente, no grupo Era Transmídia, desenvolveu uma metodologia para trabalhar com projetos transmídias, né, como criar do zero, seguindo 6 etapas, né? A gente realiza o MAMP dentro dos cursos lá do Era e dentro do curso da APRO e do Sebrae, do Objetivo Audiovisual, a gente também faz essa oficina seguindo 6 passos. Então você cria o seu mundo de histórias, todo o universo, e isso gera o teu IP, a propriedade intelectual. Aí você vai para os personagens, desenhar onde estão os conflitos, a jornada do herói, enfim. Foca na audiência, trabalho de pesquisa, quem são os seus usuários, os seus, né, o seu público-alvo, os gamers ou os internautas, telespectadores, qualquer tipo de audiência. Depois da audiência que você aí está preparado para escolher quais são as melhores mídias, se é um game, um aplicativo para Android, iOS, Windows Phone. E aí uma festa, um evento, camisetas, né, mídias offline. Então, só no 4º passo que você passa a escolher, diferente do modelo hoje tradicional, que você escreve, por exemplo, você ganha um edital para um filme, você escreve para o filme, você escreve uma novela, você já está pensando naquela mídia. Num projeto transmídia do zero, você estaria primeiro construindo toda a sua história, os seus personagens, definindo a audiência para em quarto lugar, aí você partir para qual é a melhor mídia, né? É isso que a gente defende. E aí o 5º é a estratégia transmídia, que é um timeline onde todas as mídias são colocadas num gráfico parecido com um gráfico de Gantt, né? Onde você tem todo um cronograma das mídias, em que momento elas ocorrem, qual mídia chama qual mídia, né? Que é um termo do marketing utilizado, que é o Call to Action, CTA, que seriam setas que você conecta as suas mídias, né? Então no Twitter eu vou chamar para o YouTube, do YouTube eu vou chamar para uma festa, né? Então todo esse timeline é no passo 5. E no último item a gente fala de empreendedorismo, entra essa parte de Canvas, modelos de negócios, crowdsourcing, crowdfunding, como viabilizar um projeto com tantas mídias complexos. Você pode precisar de dinheiro de investidor. Pode passar. Enfim. E tudo isso é feito em 3 horas, 8 horas, né? Isso daí é um processo de moderação que pode ser feito, né, em grupo, né, com uma equipe multidisciplinar. Pode passar. Próximo slide, Oi. por favor. Pode passar.
Gente, então, na verdade, uma palestrinha mais rápida, só para dar um overview para vocês de que realmente é possível trabalhar com transmídia e ser rentável. Se alguém falar o contrário, não acreditem, porque ele dá trabalho, mas ele é muito recompensador, tanto nos seus objetivos, se você tiver um objetivo mais nobre, tanto quanto modelos de negócio, porque ele te dá a possibilidade de quebrar com os modelos vigentes. E você consegue fazer isso. E hoje, com a internet, com a tecnologia cada vez mais avançada e com os profissionais criativos mais abertos a realmente criar em conjunto, de verdade, a gente tem a possibilidade de construir novas histórias para nós mesmos, inclusive histórias de sucesso, né? Quem tiver interessado em receber o conteúdo dessa apresentação ou informações do curso de capacitação audiovisual que a Objetiva está fazendo, é o nome do curso, né? Em parceria com o Sebrae, com a APRO, tem o site da Objetiva, que é objetivaaudiovisual.com.br. Tem mais um ainda. E lá tem as datas, né, das próximas 3 edições, né, que vão ocorrer em março, em julho e em setembro, que vão ser em Porto Alegre, Brasília e Recife. Né, e qualquer dúvida que vocês tiverem também no site do Era Transmídia, vocês podem acessar alguns conteúdos, artigos. No slideshare.com/Era Transmídia tem bastante slides lá falando do MAMP, dos 8 conceitos. E a gente dá para abrir, acho que para 1 ou 2 perguntas, né, para encerrar. Então vamos passar e eu agradeço a participação de todos também. Oi, boa tarde a todos, parabéns pela apresentação. Eu queria saber como é que está esse mercado do transmídia no Brasil, na opinião de vocês, né? E quais são os players ou as marcas que vêm se destacando, que vocês têm observado? Existem veículos, emissoras de televisão, rádios fazendo isso, produtoras audiovisuais. Nós já estudamos lá no Era em torno de 200 cases, né, desde há 4, 5 anos atrás até hoje. Tem cases que são extremamente transmídia, que a gente é super fã dos projetos. A gente pode fornecer uma lista para vocês de todos esses, mas vamos falar aqui, por exemplo, de algum mais marcante para a gente, né? A gente tem um dos primórdios dos nossos estudos é Lost, né? Que é um case muito comum. Ele foi para várias plataformas, né? Mas foi um case transmídia orgânico, naturalmente. Não foi planejado ser transmídia, ele foi ocorrendo o processo transmídia. Tem séries longas de cinema como Matrix. Foi um filme que ele levou para um game um conteúdo adicional entre o Matrix 2, por exemplo, para o 3. E aí a audiência do Matrix 2 jogava o game e tinha um conteúdo adicional dos personagens, né? E a gente tem cases em outras áreas, por exemplo, em artes, né? Tem o Flamarion Vieira, que faz arte transmídia. Então ele produz quadros, né? Quadros com colagens em 3D. Aí para cada quadro ele compôs uma música diferente. No Flickr e no Tumblr ele mostra um conteúdo adicional daqueles quadros. É um remix da Frida Kahlo que ele faz nesse quadro. Ele expôs isso em Paris também, esse projeto de arte transmídia, né? Em games aí, Game of Thrones, né? Game of Thrones. O Terra pode falar melhor da parte de games, que eu não sou um gamer, né? Esses como cases internacionais são bem fortes, assim, né? Agora, nacional, por exemplo, tem a Maurício de Souza, né? O Maurício, a MSP, eles têm agora, por exemplo, uma linha nova que chama Mônica Toy, que é uma propriedade nova, na verdade, é um rescaldo da turma da Mônica, só que usando o fenômeno de toy art. Então, como a gente viu aqui, eu até não coloquei na palestra para tentar, já ficou meio longa, né? Mas eu até ia colocar aqui porque é de se observar a quantidade de colecionáveis que as pessoas têm comprado hoje em dia. É uma coisa que voltou muito na moda. Com isso, a própria Maurício de Souza, para continuar se perdurando ao longo do tempo, inventou o Mônica Toy. Só que o Mônica Toy nasceu já um transmídia planejado. Ele já é aplicativo, já é uma série de televisão e é o próprio toy.
Então é um case, por exemplo, que tem feito bastante sucesso, tem, enfim, tá na parte de transmídia está bem amarradinho ali, por exemplo. Então, Tem um case que é da galinha pintadinha, que o grupo está estudando, tem até uma estudante de pós-graduação e mestrado abrindo todo o case para entender, para saber se é transmídia, se não é. Conversou com os produtores, é um termo novo até para eles, então pode ser que galinha pintadinha seja organicamente se tornando transmídia, mas tem, por exemplo, um projeto super transmídia que recentemente teve uma menção honrosa no Ventana Sur, no Interactuar, que é o Zika e os Camaleões. Ele está estreou na Discovery, na Nickelodeon, e vai para a TV Cultura, se não me engano, também. Vai. E tem game, tem podcast, tem rádio. Eles estão com parcerias com algumas rádios para a Zika, que é um personagem que não gosta de segunda-feiras, né? E ela tem os amiguinhos dela que são os camaleões. É para a faixa etária, é para o infanto juvenil, né? É isso, né? É infanto juvenil. Infanto juvenil, né? Até 12, 14 anos. Até 14, 14 anos. É uma série inteira planejada a transmídia, tem 3, 4 anos de estudo. É a produtora Conteúdo Diverso, junto com a Cinema Animadores, que desenvolveu esse projeto. É bem bacana para conhecer todo esse timeline, a estratégia transmídia que foi desenvolvida. Tem na publicidade diversos cases, né? Um que eu estou usando muito ultimamente nos cursos, nas aulas, é o da Lacta, na Grécia, que chama Love in the End. Foi uma super campanha, fizeram longa-metragem, tem uma websérie, tem música que foi para a rádio, Facebook, redes sociais com os personagens envolvidos. É um romance que ocorre, né? O longa-metragem, ele foi número 1 nas telas da Grécia, né? Passando todos os filmes americanos, enfim, né? Os grandes blockbusters. Então, usando o transmídia, eles conseguiram engajar a audiência participava, mandando vídeos sobre o tema que tinha lá entre o conflito dos dois personagens, que é um casal. Vocês procurarem no YouTube, Case Study, né? Lacta, Love in the End, vocês vão achar todos os resultados, números, né? O número de impressões que o projeto teve. Tem o Bing do Jay-Z, que também é o Decode Jay-Z. Projeto da Kombi também, né? Tem o da Kombi, né? Ford Ranger. Então tem alguns cases que já deram resultado, já deram retorno para... A gente tem essas listas que a gente pode mandar também para vocês. E produtoras, né? Na publicidade tem vários. Ele comentou da Ford Ranger, chama Expedição Ranger. É um case offline, junto com mídia online, feito pela... E é um case transmídia. Foi feito pela agência JWT, né? Enfim, então assim, são diversas ações, né, na publicidade, no audiovisual, em novelas. A novela Cheias de Charme foi um dos cases que nós estudamos muito no grupo, né? Aquele clipe das empreguetes, ações com livro, elas criaram um diário das... Né, criaram o clipe mais baixado. Tinha um livro Globo, que foi lançado, que está na Global Marcas. Enfim, tem vários cases. Todas as emissoras estão buscando os produtores audiovisuais no Brasil dentro das emissoras, nas rádios, né? Você pega, por exemplo, Rádio Sul-América Trânsito, é uma rádio que a audiência participa, gera novas histórias, tem uma marca envolvida. Então tem um projeto transmídia orgânico, não necessariamente planejado ser transmídia, né? Então a gente começa a estudar qualquer projeto multiplataforma, independente de ser transmídia ou não, e a partir daí a gente testa com os 8 conceitos, discute em grupo, para poder aprender e desenvolver, né, outros projetos com propriedade intelectual do grupo, ou individual, ou aonde cada um trabalha, em agências, produtoras, enfim. Então, é bem bacana. Quem tiver a oportunidade de fazer o curso da Objetiva também nessas cidades, deve ter de novo em São Paulo. A gente está batalhando e torcendo para que ocorra novamente, né? E fica aí nosso recado aí. Se tiver mais alguma pergunta, se der tempo, antes de encerrar. Acho que encerramos. Gente, obrigado pela audiência e pela paciência. E nós vamos ficar no cantinho aqui, quem quiser também vir conversar com a gente aí. Tá bom? Obrigado aí a todos. Obrigado, gente. Obrigado ao convite da Campus Party aí, né? A participação do Sebrae, aí, o convite deles. Dúvidas para abrir uma empresa? Você foi aluno do Tonico Delfiol? Delfiol? Fui. Bom.
Foi também? Eu fui... Vai.